Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Hoje nós vamos aprender sobre interpolação de meios aritméticos em uma PA. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. O que significa interpolar? Bem, interpolar meios aritméticos entre dois números dados significa inserir números de tal maneira que a sequência gerada seja uma PA. Olha só o exemplo que nós temos aí. Nós temos uma sequência que começa com 3, aí tem espaço, espaço, espaço e o último número é 15. Como vou saber quem são esses elementos que eu devo colocar aqui entre os números 3 e 5? Vamos pensar o seguinte. O nosso n em uma PA significa a quantidade de termos. Se olhar para essa PA, eu tenho 2 termos conhecidos e mais 3 termos desconhecidos. Então, um total de 5 termos. Então, a quantidade de elementos ou de termos que terá nessa PA é 5. O primeiro termo eu também tenho, que é o nosso chamado A1. Ele vale 3. Muito bem. Nós temos também o AN, que é o nosso último termo. Nesse caso, é 15. Perceba que, neste exemplo, o AN ele é igual ao A5, que é igual a 15. Ok? Nós já vimos isso em outra aula, né? Bom, então, para me descobrir esses elementos, eu preciso saber quem é a razão. Porque se eu tenho uma razão e se eu tenho o termo A1, eu posso descobrir o termo seguinte. Ou seja, o A1 e a razão são os principais elementos em uma PA, porque a partir deles dois eu consigo construir outros termos posteriores, certo? Então, o primeiro passo aqui é descobrir quem é a razão. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos pegar o A5 e vamos reescrever ele, usando a extensão da fórmula do termo geral, né? Vocês estão lembrados da última aula, né? Quem está vendo essa aula pela primeira vez, peço que pause o vídeo e assista às aulas anteriores, para você entender o que estamos falando aqui nesse momento, tá? Então, reescrevendo o A5, nós vamos fazer sendo o A1, porque eu tenho o A1 na sequência, né? Mais 4 razões. Perceba que 1 mais 4 dá 5, ok? Então, substituindo os dados nesta fórmula, nós vamos ter que o A5 é igual a 15, que o A1 é 3, que é o primeiro elemento, mais 4 razões. Agora, nós vamos passar esse 3 para o primeiro membro e ele vai trocar de sinal, ou seja, vai ficar 15 menos 3, porque lá no segundo membro ele é positivo, então ele passa negativo, certo? Igual a 4R. Perfeito. 15 menos 3 é 12. 12, a função do 4 agora é passar dividindo, então vai ficar 12 dividido para 4, que é igual a R. Finalizando, o nosso R vale 3. 12 dividido para 4 é 3. Perfeito. Agora, como eu tenho o valor do R, que é a razão, e como eu tenho o valor do A1, que é 3, eu consigo construir os demais termos. Observe, se eu pegar o A1 e somar com a razão, 3 mais 3 vai dar 6. Então, o A2, nesse caso, vale 6. Para mim encontrar o A3, eu vou pegar 6 e somar com a razão, ou seja, dá 9. Para mim encontrar o A4, eu vou pegar o 9 e somar com a razão, que vai dar 12. E aí, para mim ter a certeza de que está realmente correto, eu pego agora o 12 e somo com 3, que dá perfeitamente o 15 que já está aí. Então, agora, peço que você pause o vídeo e tente fazer esse exercício sozinho sobre interpolação. E aí, conseguiram? Então, vamos à resolução e comparar o resultado com o seu. Vamos ler o problema. Interpole 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40, de tal maneira que a sequência gerada seja uma PA. Bom, aí nós temos o primeiro elemento é menos 2 e o último elemento, que é o nosso AN, é 40. Na verdade, ele quer que nós coloquemos 5 meios aritméticos entre o menos 2, que é o primeiro termo, e o 40, que é o último termo. Então, o procedimento é o mesmo. Vamos descobrir quantos termos nós temos aí. Bom, nós temos 2 e vamos colocar mais 5. Então, total de termos, 7. O nosso primeiro termo, que é o A1, ele vale menos 2. Ok.
O nosso último termo, que é o AM, ele vale 40. Eu não sei quanto vale a minha razão. Então, o primeiro passo é descobrir quem é essa razão, quanto ela vale. Para descobrirmos essa razão, vamos pegar o último termo, que é o A7, e vamos reescrever ele. Quem é o A7? O A7 é igual ao A1 mais 6 razões. Perfeito. Trocando agora os dados nesta fórmula, perceba que o A7 é o 40. Então, fica 40 igual o A1, que vale menos 2, mais 6 razões. Passando o menos 2 para o primeiro membro, ele vai trocar de sinal. Perceba que ele é negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, nós vamos ficar com 40 mais 2, e no outro membro nós vamos ficar com 6R. Fazendo essa operação, ficará 42. Passando 6 dividindo, o primeiro membro vai ficar 42 dividido para 6 igual a R. Então, a gente já pode dizer que o nosso R é igual a 7, porque 42 dividido para 6 dá 7. Legal. Agora, a gente pode construir o A2, o A3 e assim por diante. Então, vamos fazer isso. Menos 2 mais 7 vai dar 5 positivo. 5 mais 7 vai dar 12. 12 mais 7 vai dar 19. 19 mais 7 vai dar 26. 26 mais 7 vai dar 33. E 33 mais 7 vai dar 40. E assim, nós finalizamos esse exercício. Agora, para ficar mais bonitinho, vamos apenas escrever essa PA, né? Porque a nossa sequência tornou-se uma PA. Então, essa PA é menos 2, 5, 12, 19, 26, 33 e 40. Perfeito. Aí está a nossa progressão aritmética.